Graça e paz, meus amados irmãos, povo que se sente feliz com a correção do Senhor. A palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, que essa palavra abençoe a tua casa, a tua vida. Que ela gere cura. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, errar é algo próprio do ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas temos conosco uma carne, da qual fomos revestidos temporariamente para vivermos neste mundo. Uma carne que veio do pó e que voltará para o pó, e que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Somos semelhantes a Deus em espírito, já que Ele é espírito, e não possui um corpo de carne como nós. E essa carne que nunca se converte, milita permanentemente contra o espírito de todas as pessoas como nós, convertidas em espírito a Jesus. Nas pessoas não convertidas e naqueles que não são de Deus, ela não contende, porque nesse caso, tanto a carne quanto o espírito se inclinam e tendem para o mundo. Ambos querem o mesmo, o pecado, porque não conseguem vislumbrar algo além do que se vê nesta vida terrena. Eles não têm a visão da eternidade como nós temos. Dessa forma, nós que somos de Jesus, temos muito mais lutas que as pessoas do mundo, porque temos as nossas lutas internas, que são a carne e o espírito, e também as externas, oriundas de toda a rejeição e objeção que recebemos das pessoas. Nesse momento, uma pessoa do mundo poderia se perguntar: então vale a pena se converter, ser de Jesus, para sofrer ainda mais nesta vida? Ora, a resposta a essa pergunta é muito clara, meus irmãos. É muito clara para nós, que temos o conhecimento e a visão dada pelo Senhor. Essa vida é muito pouco para se almejar, quando temos diante de nós toda uma eternidade junto com o nosso Senhor, numa vida sem sofrimentos, sem tristezas, sem todos os males e perigos que nos circundam diariamente neste mundo corrompido. Nós, fiéis, nesta vida sofremos sim, mas glórias ao nosso Deus. Por isso, porque o nosso Senhor nos livra, nos fortalece, e com isso conseguimos nos superar e ainda ajudar outros irmãos. E fazer a obra que o Senhor nos delegou, porque a mão do Senhor nos conduz. Temos luta, sim, mas temos vitórias. E sem luta não há vitória, meu irmão.
E temos a maior das conquistas, que é a certeza da vida eterna, pela promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exortação significa, meus amados, encorajamento, incitação, estímulo, conselho ou advertência. É uma expressão com sentido positivo, muito embora algumas pessoas a tomem por mal. Receber a exortação significa um ato de humildade, de quem está convencido de que erra e está disposto a melhorar. Exortar, por outro lado, também corresponde a um ato de amor. E, portanto, precisa ser feito com muito amor e sabedoria para não gerar conflitos. Todo ser humano é imperfeito. E dentro da sua imperfeição comete erros, equívocos, e com eles aprende. Mas sempre com muito mais facilidade quando encontra alguém que lhe forneça a orientação adequada. Toda criança precisa receber educação e correção dos seus pais. Ou seja, precisa ser disciplinada para poder corrigir os seus erros e retificar os seus caminhos. Este é um processo que se inicia nos lares, em casa, e se desenvolve através das escolas, universidades, e na verdade, meus irmãos, permanece por toda a vida. Independentemente da pessoa já estar até orientando e disciplinando a outras, como filhos, por exemplo. A vida é um aprendizado contínuo. Nós erramos e aprendemos todos os dias, meus irmãos. E assim será até o fim das nossas vidas. O importante é estarmos sempre nos caminhos de Deus, para errarmos menos e, se cairmos, nos levantarmos imediatamente pedindo o perdão do nosso Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. No trecho que lemos no início, Deus faz uma declaração marcante: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então compreendemos que Deus nos disciplina como um pai ao filho, sempre tentando nos conduzir à correção, ao bom caminho. Dessa forma, reforçamos o nosso conceito de que Deus é um pai amoroso e que a exortação é um ato de amor, tanto de Deus para conosco, como entre os irmãos na fé, sempre quando predominar o sentimento de amor, claro. E esse amor divino consegue ser para nós surpreendente, porque é declarado logo após o Senhor revelar que está a ponto de vomitar as pessoas da igreja de Laodiceia, porque eles não eram frios nem quentes. O que prova, meus amados, que Deus está atento a tudo, primeiro, e depois que Ele reconhece os nossos erros, mas que não abandona o seu amor por nós. Mas Ele requer de nós que sejamos humildes e obedientes como Jesus foi. Carta de apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glórias a Deus. Meus amados, o amor requer o uso da humildade no trato com os irmãos. Exortar a uma pessoa requer também um amplo conhecimento tanto das leis de Deus, como da situação em questão.
É preciso também possuir sabedoria de Deus para não gerar contendas desnecessárias ou mal entendido. Existem pessoas que só querem exortar, mas não aceitam receber exortação. Então, a humildade e a sabedoria ficaram para trás, pois essa pessoa está dominada pela soberba. Então, não está preparada para instruir, porque a sua exortação não é autêntica e geralmente possui alguns interesses políticos que logo serão revelados. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 21, a palavra diz: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Maior amor que o dos irmãos é o amor de Deus. Não existe maior amor do que o que Jesus nos demonstrou em sua missão aqui na terra. E se ele repreende a todos quanto ama, então deve ser motivo de alegria para nós todos sermos castigados pelo Senhor. Porque essa, então, é mais uma prova do seu amor por nós. O ser humano normalmente não gosta de receber exortação, de sofrer correções. Alguns porque não aceitam que erram, que estão errados. E até insinuam que é Deus que se equivocou e não eles. Sendo essa uma prova testemunhal da sua soberba. Outros rejeitam a correção e tentam até mesmo se esconder de Deus, como se isso fosse possível, pensando que o Senhor está irado com eles, o que também demonstra o desconhecimento do nosso Senhor. Deus nos disciplina e castiga como o faz um pai ao filho amado. Deus o faz para nos educar e nos castiga e até mesmo nos açoita, mas sem tirar a sua benignidade de nós. Se você está debaixo de disciplina, meu irmão, correção ou mesmo açoite, alegre o teu coração, diga glórias a Deus e ouça a voz do Senhor, pois Ele está declarando que te ama e que quer o melhor para você. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, a palavra diz assim: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Quando criança, meus amados, recebemos correção e orientação dos nossos pais. E quando nos tornamos adultos, compreendemos e reconhecemos a utilidade e a boa intenção deles para conosco. E somos gratos a eles por não haverem permitido que prosseguíssemos em direção ao perigo. E até mesmo imitamos os seus feitos para com os nossos filhos. Ou seja, aceitamos seus propósitos e os seus meios. Agradecemos e os imitamos. Como poderíamos então rejeitar a correção do nosso Pai Celestial? Principalmente sabedores que somos de que Ele é perfeito e nos ama mais do que qualquer pessoa, até mesmo mais que os nossos pais. Deveríamos sim de agradecê-lo todos os dias, não somente pelas vitórias, mas também pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas, que também são prova do infinito amor de Deus e que, ao final, sempre revertem em benefícios para nós mesmos. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, a palavra diz assim:
Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. O pecado gera morte, e quando Deus nos disciplina, corrige ou açoita, é para nos livrar do pecado, para nos libertar da escravidão e do jugo do mal, para que não venhamos a sofrer depois as consequências dos nossos erros. Deus nos ama verdadeiramente, meus irmãos. E, se temos plena convicção disso, não podemos nos insurgir contra as medidas corretivas que Ele nos aplica. Temos que estar sempre alegres e agradecidos, porque sendo tão pequenos, somos cuidados com todo o amor por um Deus tão grande. Um Deus enorme, que supera toda a nossa imaginação. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, a palavra diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meu amado, você está interessado em reduzir ou mesmo eliminar as medidas corretivas de Deus na tua vida? Então leia, estude e aplique os ensinamentos bíblicos. Deus nos deixou as suas escrituras com o intuito de nos exortar, ensinar, instruir e até mesmo corrigir. Durante a leitura bíblica, normalmente o Espírito Santo do Senhor nos alerta e nos chama a atenção para trechos que têm muito a ver com as nossas vidas e para os quais necessitamos atentar. Deus nos quer perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra que Ele já de antemão nos deixou reservada. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, a palavra diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sigamos sempre, meus amados, a orientação do Senhor, guardando os seus mandamentos e cumprindo com a vontade dele nas nossas vidas, com a missão para o qual ele nos constituiu. Se guardamos a sua palavra nos nossos corações, ele nos guarda, nos livra e nos protege na hora da tentação. Apocalipse 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, glórias a Deus. A minha coroa e o meu galardão são meus. E eu não cedo e nem divido com ninguém o que Deus já me concedeu ou me destinou. Tudo que provenha do Senhor eu recebo na minha vida. Porque tudo é bênção, até mesmo as exortações.
as disciplinas, as correções e os açoites. Glórias a Deus por isso. As pessoas normalmente oram ao Senhor pedindo coisas boas que necessitam ou que almejam. Mas poucas estão dispostas a orar pedindo ao Senhor que as modifique, que as corrija e as coloque de volta no caminho que Ele determinou e que Ele deseja. Experimente, meu amado irmão. Faça diferente dessa vez e veja o resultado na tua vida. Seja mais um dos que dizem, como eu disse: Senhor, eis-me aqui. Diga isso, irmão, porque isso é agradável ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. Amém.